Então, pessoal, eu sou o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas, atuo no Departamento de Matemática e Estatística, e aqui estamos para mais uma videoaula. Agora, esses vídeos que a gente vai fazer são vídeos cobrindo os assuntos de conjuntos e intervalos. Nós vamos iniciar, então, nesse primeiro vídeo, pela aula sobre conjuntos, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é definir conjunto, né? O que é um conjunto? Um conjunto é basicamente uma coleção ou agrupamento de elementos. Simplesmente isso, né? Por exemplo, o conjunto das cadeiras de uma sala. Cada um dos elementos que formam esse conjunto são, então, cadeiras. Ou o conjunto das estrelas da nossa galáxia, a Via Láctea, né? Cada um dos elementos desse conjunto, né, dessa coleção ou agrupamento, são estrelas, né? Nós temos uma relação, então, entre os elementos e os conjuntos. Essa relação é chamada de relação de pertinência, né? A gente diz que um elemento X pertence a um conjunto A, ou então, né, ali no segundo caso, o elemento X não pertence ao conjunto A, né? E o símbolo que se usa é esse símbolo aí. Quando ele é cortado, ele indica a negação, né? Ok? Bom, precisamos representar os nossos conjuntos, né? E a primeira forma de representar conjuntos é por extensão, né? A ideia de extensão é a ideia de listar todos os elementos do conjunto, né? Então, por exemplo, o primeiro conjunto, né? O conjunto V ali, né, do exemplo, vê que usa uma anotação usando chaves, né, separando os elementos do conjunto por vírgulas, né? Então o conjunto V ali, que é o primeiro exemplo, é um conjunto que tem 5 elementos, né? As vogais A, E, I, O, U, né? O segundo exemplo de conjunto é o conjunto B, que tem 4 elementos, todos os elementos são números inteiros, né? 9, 10, 11 e 12. Finalmente, o último conjunto, né, ele é um conjunto infinito, né? A forma de representar conjuntos por extensão, como eu tenho que listar os elementos do conjunto, não é muito bom representar um conjunto por extensão, um conjunto que é infinito, né? Esse é um problema, e por isso que exigiu o uso das reticências, né? Então, aquele conjunto ali, o conjunto P, formado pelos números 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, né? Por isso o uso das reticências, né? A segunda forma de se representar conjuntos é por compreensão, né? Como é que se faz por compreensão? Por compreensão se usa uma propriedade P que define quando um elemento pertence ou não ao conjunto. Essa propriedade P é chamada então de predicado, né? Os elementos que tornam a propriedade P verdadeira, ou seja, os elementos que satisfazem o predicado, são aqueles elementos então, que pertencem ao conjunto. Os elementos que não satisfazem o predicado, né, que não tornam a propriedade P verdadeira, aqueles elementos que são falsos, né, então esses não pertencem ao conjunto. Então aqui eu mostro isso, né? A gente mostra assim, né? Observem aqui, essa seria a definição, né? Um conjunto A, representado então, por compreensão, é o conjunto dos X, essa barrinha que a gente lê tal que, né? Então A é o conjunto dos X, tal que X possui a propriedade P. Uma outra forma de falar isso é o conjunto A é igual ao conjunto dos X, tal que P de X é verdadeiro. O predicado para X é verdadeiro. Vamos ver alguns exemplos. São os mesmos 3 conjuntos do exemplo anterior. Então, o V, você se lembra que o V era o conjunto das vogais A, E, I, O, U, né? Então, representado por compreensão, o conjunto fica definido como V igual a X, tal que X é vogal, né? O segundo conjunto que a gente apresentou lá é aquele conjunto, vamos voltar lá, ó, é o conjunto 9, 10, 11 e 12, né? Como é que eu representei esse conjunto B? O conjunto B é igual aos elementos X pertencentes aos naturais. Naturais é aquele conjunto que é formado
pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Né? Um conjunto infinito. Então B é o conjunto dos x pertencentes aos naturais, tal que x é maior que 8 e menor ou igual a 12. Né? Então veja que essa propriedade que aparece aqui, ser maior que 8 e menor ou igual a 12, no conjunto dos naturais só é satisfeita para os números 9, 10, 11 e 12. Né? Finalmente, o terceiro exemplo, né, é aquele conjunto dos pares, que nós tínhamos problemas porque é um conjunto infinito. Né? Aqui nós não temos problemas, por compreensão fica bem tranquilo. Né? Seria o conjunto P dos x, tal que x é um número par e x é maior ou igual a 2. Né? O conjunto lá iniciava em 2, 4, 6, etc. Existe mais uma forma ainda de representar, que seria uma forma gráfica, que é o diagrama de Euler-Venn, ou conhecido também como diagrama de Venn. No caso aqui, o diagrama de Venn, a gente usa um desenho dos conjuntos, né? A gente delimita os elementos que pertencem ao conjunto dentro de um círculo, um oval. Né? Então, nesse caso, o conjunto V das vogais, né? Formado então pelos elementos A, E, I, O, U. A gente faz o agrupamento, né? Dentro daquela oval. E o conjunto B, você se lembra que é dos números 9, 10, 11 e 12, está aqui, né? A gente faz o agrupamento dos números 9, 10, 11 e 12. Muito bem. Então é o diagrama de Euler-Venn ou o diagrama de Venn. Bem, nós temos alguns conjuntos que são especiais e que nós temos que destacar. O primeiro conjunto especial é o chamado conjunto vazio. Conjunto vazio é aquele conjunto que não possui elementos. Né? Ele não possui nenhum elemento. E esse conjunto vazio, então, é representado então, por duas chaves sem nada dentro, ou então, esse símbolo aqui que parece um O maiúsculo cortado. Né? Então, houve exemplos de conjuntos que são conjuntos vazios. A, definido como x, todo x pertencente a n, conjuntos naturais, tal que x é ímpar e múltiplo de 2. Então, veja, o que caracteriza um conjunto vazio é que a propriedade P, aquela propriedade que indica se o conjunto pertence, se o elemento pertence ou não ao conjunto, essa propriedade ela é sempre falsa. Né? Portanto, o conjunto acaba sendo vazio, não possui nenhum elemento. E é óbvio aqui que x é ímpar e múltiplo de 2 é uma propriedade que não é satisfeita por nenhum número do conjunto dos naturais, né? Porque todo número ímpar ele não é múltiplo de 2. Né? Apenas os pares são múltiplos de 2. Então, esse conjunto claramente é um conjunto vazio. O conjunto B, também outro exemplo de conjunto vazio, o conjunto dos x, pertencente a conjuntos reais, tal que x é maior que 0 e x é menor que 0, ao mesmo tempo. Nenhum número real pode ser maior que 0 positivo e menor que 0 negativo ao mesmo tempo. Tá? Então, essa também é uma propriedade que não é satisfeita por nenhum número real, portanto, esse conjunto aqui é vazio, não possui elemento nenhum, né? Conjunto vazio. O próximo conjunto especial, né, é o conjunto universo. Né? Bom, acontece o seguinte, quando a gente se envolve um assunto relacionado com uma área, né, a gente sempre admite a existência de um conjunto, que a gente vai chamar de U, ou universo, ao qual pertencem todos os elementos relacionados com aquele assunto. Tá? Então, se a gente está fazendo está falando a respeito de cadeiras, né? Por exemplo, as cadeiras da universidade, né? Então, óbvio que o conjunto universo é o conjunto de todas as cadeiras da universidade. Né? Bom, então, se o assunto versa sobre cadeiras, por exemplo, salas de aula da universidade, o conjunto universo são todas as cadeiras da universidade. Outro exemplo, que é mais matemático, né? Quando o assunto que está sendo tratado são soluções da equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, que é a equação do segundo grau, tá? Quando a gente está tratando desse assunto, soluções dessa equação, é óbvio que o conjunto universo é o conjunto R dos números reais, são as possíveis soluções para essa equação. Ok? Então esse é o conjunto universo. Subconjunto, né? Então, um conjunto A ele é subconjunto de um conjunto B se todo elemento x de A
também é elemento de B. Tá? A gente faz a notação de subconjunto, que é uma relação entre dois conjuntos A e B, usando esse símbolo aqui, né? Ok? Então essa notação está dizendo que A é subconjunto de B, tá? Ou A está contido em B. Essa relação aqui é chamada de relação de continência. Indica que A está contido em B. Por quê? Porque todos os elementos de A também são elementos de B. Bom, como se define isso matematicamente? Assim, né? A está contido em B, ou A é subconjunto de B, se, né, para todo x pertencendo a A implica x pertencendo a B. Ou, se x pertence a A, então x pertence a B. Tá? Ok? Então, o que a gente tem que verificar, para verificar se um conjunto A é subconjunto do conjunto B, é verificar todos os elementos de A também são elementos do conjunto B, ok, então A está contido em B, A é subconjunto de B. Nós temos aqui claramente, muitas vezes, confusão, os alunos fazem confusão entre a pertinência, que a gente viu lá no início, e a continência, que a gente está vendo agora, tá? Que são esses dois símbolos aqui, né? Tá? Então vamos ver as diferenças, são diferentes, é óbvio, tá? Um deles, a pertinência, pega um elemento e diz se esse elemento pertence ou não ao conjunto. O outro, a continência, que é o que a gente viu agora em subconjuntos, tá? Verifica se um conjunto é subconjunto de outro conjunto. Vamos ver através de exemplos que eu acho que vai ficar mais claro. Primeiro, é óbvio que 1 pertence ao conjunto 1, 2, 3. Tá? Pertinência, que é aquele primeiro conceito que a gente viu, indica que o elemento pertence ao conjunto. Então, o conjunto 1, 2, 3, ele tem 3 elementos e o 1 é um deles. Né? Agora, o conjunto 1, ele não pertence a 1, 2, 3. O conjunto 1, ele não pertence a 1, 2, 3, porque conjunto 1 é diferente de número 1. Né? Então, o conjunto 1 não é um dos elementos do conjunto que contém os elementos 1, 2, 3. Os elementos do conjunto 1, 2, 3 são números. E o conjunto 1, né, para ser um elemento do conjunto, ele é um conjunto. Tem que haver um conjunto dentro do conjunto. Né? Um elemento do conjunto teria que ser um conjunto. Não é. Agora, é verdade que o conjunto 1 está contido. É um subconjunto do conjunto 1, 2, 3. Por quê? A propriedade de continência, ou de ser subconjunto, diz que, para verificar se um conjunto está contido, é subconjunto de outro conjunto, todos os elementos desse conjunto têm que pertencer também a esse conjunto. E isso acontece. O único elemento aqui, que é um dos elementos do outro conjunto. Então, o conjunto 1 é subconjunto do conjunto 1, 2, 3. Vamos ver um outro exemplo. Agora o conjunto 2, 3. Será que ele é subconjunto do conjunto 1, 2, 3? Temos que verificar elemento a elemento. Pega cada um dos elementos aqui do primeiro conjunto. O 2 pertence a esse? Pertence, ok. O 3 pertence a esse outro? Sim, ok. Então, o conjunto 2, 3 está contido, é um subconjunto do conjunto 1, 2, 3. Agora, um contra-exemplo, né? O conjunto 2, 4, será que ele está contido, esse conjunto de 1, 2, 3? Vamos verificar. O elemento 2, que é elemento do primeiro, ele também é elemento do segundo? Sim, ele também pertence ao segundo. Agora vamos ver, todos os elementos daqui do primeiro conjunto têm que pertencer ao segundo. Vamos ver o 4. O 4 é elemento do segundo, ele pertence ao segundo? Não. Então falhou a condição para que esse conjunto seja subconjunto desse, portanto, o conjunto 2, 4 não está contido, ele não é um subconjunto do conjunto 1, 2, 3. Vocês se lembram lá no terceiro exemplo, esse aqui, que o conjunto 1, tá? Aqui no segundo caso, o conjunto 1 não pertencia ao conjunto 1, 2, 3. Tá? Agora, será que o conjunto 1 pertence a esse conjunto aqui? Vejamos, o conjunto 1 é um elemento desse conjunto? Não caiam em ilusão de ótica. Quantos elementos tem esse conjunto? Tá? Tem gente que pode dizer que ele tem 5 elementos, mas ele não tem 5 elementos. Ele tem apenas
4 elementos. O primeiro elemento desse conjunto aqui é o conjunto que tem um elemento só, que é o número 1. O segundo elemento desse conjunto aqui é o número 2. O terceiro elemento desse conjunto aqui é o conjunto que contém os elementos números 3 e 4. E, finalmente, o quarto e último elemento desse conjunto é o número 5. Okay? Então, esse conjunto tem 4 elementos. E o conjunto que contém só o número 1, será que ele é um dos elementos desse conjunto? Sim, ele é o primeiro aqui, ó, é um elemento. Portanto, o conjunto 1 pertence a esse conjunto aqui. Veja que um conjunto pode pertencer a outro, desde que esse outro tenha esse conjunto como um elemento, né? Bom, agora, e o número 1? O número 1, será que ele pertence a esse mesmo conjunto? Tem gente que poderia dizer que sim, mas não, ele não pertence, porque esse conjunto não tem o número 1 como elemento. Ele tem um conjunto que tem o elemento 1 como elemento, mas o elemento 1 não. Então, o 1 não pertence a esse conjunto aqui. O número 2, desculpe, o conjunto que contém apenas o número 2 pertence a esse conjunto aqui. Existe aqui nesse conjunto um elemento que seja um conjunto que tenha só o número 2 como elemento? Não. O elemento que pode parecer similar a esse aqui, mas esse aqui não é um conjunto, é o número 2. Então, o conjunto que tem o elemento 2 não pertence a esse conjunto aqui. Agora, esse conjunto que contém o elemento 2, ele está contido, é um subconjunto desse conjunto? Sim, porque para que esse conjunto seja subconjunto desse, todos os elementos que estão aqui têm que estar aqui. O único elemento que tem aqui é o 2 e ele está aqui, né? Então, o conjunto do elemento do número 2, é um conjunto que tem como único elemento 2, está contido, é subconjunto desse conjunto aqui. Agora, o número 2, ele pertence a esse conjunto? Sim. O conjunto que tem só o número 2 não pertence a esse conjunto, mas o número 2 pertence. É o segundo elemento do conjunto, né? Finalmente, só para dar uma clareada, aqui tem uma mais dificilzinha, né? Será que esse conjunto aqui é subconjunto deste conjunto aqui? Bom, Bom, aqui já sabemos já que esse conjunto tem 4 elementos, né? A gente já sabemos quais são os 4 elementos. Agora, não cai em ilusão de ótica. Esse conjunto aqui da esquerda não tem 3 elementos. Ele tem apenas 2 elementos. O primeiro elemento é um conjunto de 2 elementos, que são os números 3 e 4. E o segundo elemento dele é o número 5. Temos que verificar, para verificar se esse conjunto é subconjunto desse, temos que verificar se cada um dos elementos desses estão aqui, né? Pertence a esse aqui. Vamos ver, o elemento aqui, o primeiro, que é o conjunto 3, 4, ele pertence a esse segundo? Sim, ele está aqui, ó. E o 5, número 5, pertence a esse? Sim, ele está aqui, pertence ao segundo conjunto. Logo, esse conjunto aqui é subconjunto deste aqui, ok? Espero que isso tenha ajudado a elucidar as confusões que os alunos às vezes fazem entre pertinência e continência, que são coisas diferentes, né? Vejamos aqui algumas propriedades do que a gente já viu, né? Tá, a primeira propriedade diz que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto A. Isso parece estranho, né? Mas vamos pensar no seguinte. Qual seria a condição para um conjunto não ser subconjunto de outro? A condição seria haver um elemento nesse primeiro conjunto que não fosse elemento desse segundo conjunto. Ou seja, se eu encontrar um elemento aqui no conjunto vazio que não é elemento do conjunto A, então o conjunto vazio não é subconjunto de A. Se eu não encontrar nenhum elemento no conjunto vazio que não seja elemento de A, então o conjunto vazio é subconjunto do A. Bom, é óbvio que o problema é encontrar elementos no conjunto vazio, já que ele não possui elemento nenhum. Portanto, ele satisfaz a condição de continência. O conjunto vazio, ele está contido em qualquer conjunto A. A segunda propriedade diz que o conjunto A, ele é subconjunto dele próprio. Essa propriedade é chamada de propriedade reflexiva. É fácil entender que ela é verdadeira, já que para que isso ocorra, todos os elementos de A, todos os elementos que pertencem a A, tem que pertencer a A. Bom, isso é óbvio, né? Então, todo conjunto
ele está contido nele próprio. Tá? Terceira propriedade diz o seguinte: A está contido em B e B está contido em A. Isso implica que A é igual a B. Isso é a propriedade da antissimétrica, ou propriedade da antissimetria. Então, se um primeiro conjunto estiver contido no segundo e o segundo estiver contido no primeiro, é óbvio que isso tem como consequência, nessa implicação, é um se então, né? Se a primeira coisa é verdade, então só pode que o A tem que ser igual ao B, né? Porque o que eu estou dizendo aqui é que todo elemento de A está no B, e aqui eu estou dizendo que todo elemento de B está no A. Logo, então, eles são conjuntos iguais. A quarta propriedade diz o seguinte, que o A está contido, que um A está contido em B e um B está contido em C, então o A está contido em C. Isso é chamado de propriedade transitiva, né? Então, se um primeiro conjunto está contido no segundo e o segundo está contido no terceiro, então se pode concluir, né, um se então, que o primeiro está contido no terceiro conjunto. Propriedade transitiva, ou da transitividade. Ok, pessoal? Então são propriedades importantes. Aqui vem exemplos, né, dessas propriedades. Né? Primeiro exemplo, né, eu posso afirmar com certeza que o conjunto vazio é subconjunto do conjunto 1, 2, 3. Né? Isso vem pela propriedade 1, né, que o conjunto vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto. O segundo exemplo, eu posso afirmar que o conjunto 1, 2, 3 é subconjunto do conjunto 1, 2, 3. Isso vem pela propriedade 2, aquela que diz que qualquer conjunto está contido nele próprio. Né? Finalmente, o terceiro exemplo diz que se o conjunto 1, 2 está contido no 1, 2, 3 e 1, 2, 3 está contido em 1, 2, 3, 4, então o primeiro, que é 1, 2, 3, está contido no último, que é 1, 2, 3, 4. Isso é a propriedade 4, essa última que nós vimos, que é a propriedade transitiva, ou da transitividade. Ok? Um primeiro conjunto, estando contido no segundo, e um segundo, estando contido no terceiro, então se pode concluir que o primeiro está contido no terceiro. Ok? Conjunto das partes. O conjunto das partes de um conjunto A, a gente denota isso por PA. Né? É o conjunto formado por todos os subconjuntos de A, certo? Então, vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender, tá? Se o A for igual a esse conjuntinho aqui, AB, que contém então dois elementos, né? Tem uma regra aí que diz que se o conjunto tem N elementos, o conjunto das partes vai ter 2 na N elementos. Como aqui eu tenho 2 elementos, 2 na 2 dá 4, né? Então o conjunto das partes tem que ter 4 elementos. Então vamos lá. Quais são os 4 elementos? O primeiro é o conjunto vazio, né? Porque o conjunto das partes é o conjunto de todos os subconjuntos do conjunto A. E o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, né? Então o vazio sempre está no conjunto das partes. Depois o conjunto que só tem o A, né? Depois o conjunto que só tem o B, né? Esses são conjuntos que claramente estão contidos então no conjunto AB. E finalmente o quarto e último é o próprio conjunto A, o conjunto com os elementos AB, né? Isso vem daquela propriedade que diz que todo conjunto está contido, é subconjunto dele próprio, né? Vamos para o segundo exemplo, né? Um pouquinho maior, que é esse aqui. O conjunto B é um conjunto com 3 elementos, 1, 2, 3, né? Portanto, por essa regra que está aqui nesse teorema, né, do 2 na N, 2 na 3 dá 8, então o conjunto das partes tem que ter 8 elementos. Então vamos lá. Conjunto das partes de B, conjunto vazio, né, óbvio. Aí nós pegamos os primeiros conjuntinhos com um elemento. Conjunto 1, conjunto 2 e conjunto 3. Agora todas as combinações com 2. O conjunto 1, 2, 1, 3 e 2, 3. Finalmente sobrou só o próprio conjunto B, né? Ok? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, 8. Fechou então com o teorema, que é esse teorema que eu ia falar agora, mas já citei, né? O teorema diz que se A é um conjunto com N elementos, então o conjunto das partes A possui 2 elevado a N elementos. Certo? Nós não vamos provar esse teorema, vamos seguir então para operações com conjuntos. A primeira operação que a gente vai ver é a operação da união. Tá? A união dos conjuntos A e B, tá, é o conjunto cujos elementos pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Então são todos os elementos de A e todos os elementos de B. Tá? A gente define isso dessa forma, né? O símbolo que se usa
para representar a união é esse U grande aí, né? Então, A união B é o conjunto dos X, tal que X pertence a ou X pertence a B. Né? Ou X pertence a ou X pertence a B. Então, eu estou incluindo todos os elementos, todos de A e todos de B. Então, aqui eu tenho o diagrama de Venn, né, dessa situação, né, da operação de união. A união é, o conjunto A é esse aqui, essa oval, o conjunto B é essa oval, e a união é toda essa área aqui que foi pintada de azul, né? Então, é exatamente isso, né? Alguns alunos podem achar estranho ser o ou, acham que é um e, né? Porque dizem, bom, mas a união tem que ter os elementos do A e os elementos do B. Veremos que não é isso. No próxima operação nós vemos que o e é completamente diverso, tá? Aqui temos um exemplo, né? O conjunto 1, 2, 3, 4, unido com 3, 4, 5, né? Então, na união está o 1, né, porque é um elemento do conjunto A, está o 2, é um elemento do conjunto B, está o 3, que por acaso é elemento dos dois conjuntos, está o 4, elemento dos dois conjuntos, e está o 5, que é elemento do conjunto B, né, do segundo, ok? Então, a união desses dois conjuntos é 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora a interseção, né? A interseção dos conjuntos A e B é o conjunto cujos elementos pertencem a ambos, ao conjunto A e ao conjunto B. Tá? A interseção é representada por um U de cabeça para baixo, né? A interseção B é igual então ao conjunto dos X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Vê que a união é um OU, é uma disjunção. A interseção é um E, é uma conjunção, né? Porque a interseção é aqui, nessa área aqui, dos elementos que pertencem a ambos. Então é E, é o elemento que pertence ao A e ao B. Tá? Se nós fizéssemos isso aqui, não teríamos esses elementos aqui, nem esses elementos aqui. Por isso que aqui é OU. Na união é OU, na interseção é E. Vou dar um exemplo aqui. 1, 2, 3, 4, interseção 3, 4, 5, né? Bom, os elementos que pertencem à interseção tem que estar em ambos os conjuntos. O 1 não está aqui, portanto não vai. O 2 não está aqui, não vai. O 3 está em ambos, vai. O 4 está em ambos, vai. E o 5 só está no segundo conjunto, não está no primeiro. Então, a interseção desses dois conjuntos é o conjunto com dois elementos, os números 3 e 4. A diferença de dois conjuntos A e B é o conjunto cujos elementos pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Tá? Então a gente representa isso dessa forma: A menos B, A subtraído de B. Isso é igual ao conjunto X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Então nós representamos dessa forma em diagrama de Venn, né? A diferença do A e do B é essa área aqui que está em azul, né? Observem que todos os elementos do B foram retirados, só ficaram aqueles elementos que só pertencem ao A. Vamos ver aqui um exemplo. A diferença entre os conjuntos 1, 2, 3, 4 e 3, 4, 5, né? Então, o conjunto de diferença, ele só tem elementos do A, que eu tenho que só retirar aqueles que também estão no B. Tá? Então, o 1 não está no B, está no A e não está no B, vai para lá. O 2 está no A, não está no B, vai para lá. O 3, ele está no A, mas também está no B, então ele não vai, ele é subtraído. O 4, ele está no A, mas também está no B, então ele é subtraído. E o 5 eu nem me preocupo, porque ele nem é elemento do A, né? Então o resultado dessa diferença resulta nesse conjunto 1, 2. Pessoal, complemento. É interessante que a operação de diferença, ela nos permite definir o que a gente chama de complementar de um conjunto, né? O complemento de um conjunto. Então, o que é o complementar de B em relação a A? A gente denota isso por esse C maiúsculo, né? Com A subscrito e o B lá em cima, superescrito, né? Bom, então, o complementar de B em relação a A é o que? É o conjunto A subtraído do conjunto B. Ou seja, eu uso a própria operação que a gente já definiu, né, de diferença de conjuntos. Que a gente já sabe que é o conjunto dos X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Isso não parece muito genial, né? Porque simplesmente demos um outro nome, né? O complementar de B em relação a A é simplesmente a diferença A menos B.
Só que o legal é quando a gente faz o A ser o universo, aquele conjunto U, né? Aquele conjunto que abrange todo o universo do discurso, todo o domínio, todo o contexto do assunto que a gente está tratando, né? Então, quando a gente substitui no complemento de B em relação a A, o A por U, tá? Resulta que isso é o que? É chamado de complemento de B, é denotado por B', né? E o B' é simplesmente pegar aqui essa definição, substituir o A por U, o B', o complemento de B, é o conjunto do X, tal que X pertence a U e X não pertence a B. Ou seja, o complemento de B são todos os elementos que pertencem ao universo, né? Ó, pertencem ao assunto que eu estou tratando, mas não pertencem ao B. Tá? Então aqui está um diagrama de Venn do complemento de B, né? Então nós temos aqui dentro desse conjunto U, né? O conjunto U é o conjunto universo, todos os conjuntos desse assunto que está sendo tratado são subconjuntos do conjunto universo, né? Então o B está aqui dentro e o complementar está em azul, né? É todos os elementos do conjunto universo que não pertencem então ao B, né? Então um exemplo, né? Por exemplo, se eu definir o conjunto universo como conjunto das cadeiras da universidade, de todas as cadeiras da universidade, e o conjunto B for o conjunto das cadeiras da sala 101 do prédio 16 da universidade, o complemento de B é simplesmente o conjunto de todas as cadeiras da universidade que não estão na sala 101 do prédio 16 da universidade. Né? Então isso é mais ou menos óbvio, tá? Bem tranquilo. Nós temos algumas propriedades das operações, mas a gente vai deixar essas propriedades das operações para um segundo vídeo. Então, ok pessoal, estudem. Tchau.